Opa, meus manos, então, no vídeo de hoje teremos mais um review de capítulo, e dessa vez sendo o capítulo 318 de Blue Lock. E como diz na sinopse do capítulo, eu quero ganhar. Já podemos imaginar que essa pessoa é um nazi, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, meus manos, o capítulo se inicia logo após a defesa mágica do Mano Gagamaru, que por sinal é o GOAT supremo. E logo após o término do primeiro tempo, os narradores estão eufóricos, animados com esse jogo espetacular, que por sinal está dando apenas Japão. E os narradores gritam dizendo que o Blue Lock Japão é muito forte e que eles dominaram a Nigéria o primeiro tempo inteiro, tanto na defesa quanto no ataque, finalizando o primeiro tempo com 2 gols de vantagem. E agora, chegando nos vestiários dos manos Blue Locks, o pessoal veio receber os titulares com muita animação. Hashi, como sempre, é o cara mais expressivo, mandando logo um palavrão super motivacional. E o Nanase pula de alegria e elogia Gagamaru, dizendo que ele fez uma excelente defesa. E Kiori é sensato como sempre, diz que até agora está indo tudo bem, é só continuar com um bom jogo. Um ponto legal aqui nesse quadro é ver Gagamaru e Fukaku se cumprimentando. Até parece que eles estão conversando de um jeito que apenas goleiros entendem. E vale lembrar que no amistoso contra a antiga U20, Gagamaru chega perto de Fukaku e diz que esse era seu primeiro dia jogando como goleiro, que inclusive ele fez várias defesaças nesse jogo. E agora, voltando ao vestiário, Aiko diz para Ryu e Nico que a defesa está boa e sólida, porém ele acredita que ambos estão forçando demais o avanço defensivo, e que isso pode ser arriscado, e seria melhor deixar a defesa um pouco mais quieta. Nico aceita os termos do capitão, mas avisa que vai chegar forte nas divididas. E sabe, meus manos, eu acho isso muito legal. É bom ver que Nico realmente gostou de ser zagueiro. O cara tem um ofício da profissão, literalmente. E o Ryu também diz que está preparado para dividir no 1 contra 1. E agora, Karasu diz que eles poderiam ter marcado mais gols, e adverte Tigiri e Hiyori, alegando que eles estão se concentrando demais em passes e cruzamentos. Ao invés disso, poderiam tentar marcar um gol. E com um tom super descontraído, Tigiri manda Karasu ter cuidado com o segundo tempo. E Hiyori diz pensar na mesma coisa que Karasu. Diz que Karasu também poderia tentar marcar um gol. E meus manos, é bom demais ver esse clima leve entre os manos Blue Locks, principalmente quando eles se autodesafiam ou se motivam dos seus jeitos únicos, mostrando que cada um acredita no potencial do outro. E Henry, observando os Blue Locks, percebe o quanto eles mudaram. Suas mentalidades estão mais evoluídas, eles não estão soberbos, e já pensam como será o segundo tempo. Henry diz que definitivamente ela quer ganhar esse jogo de abertura da Copa, confiante em que o Japão pode vencer. E Izagi chega no estilo dele moralista, dizendo que se essa vitória vier desse jeito, não significará nada. Ele diz que se eles jogarem como estão acostumados, podem vencer, mas não será o suficiente para crescerem. E ele diz para os manos Blue Locks para tentarem algo diferente nesse segundo tempo. Eles dizem que está bem, mas perguntam o que vamos precisar fazer. Então Izagi diz que eles poderiam fazer um esquema diferente, um esquema pouco usado durante os treinamentos, que consiste em colocar um jogador de ponta de linha na frente, junto com a segunda e terceira linha lhe dando opções de gols. E é claro que esse jogador de ponta seria o Izagi. O cara não é bobo, né, meus manos? Ele se tornou um egoísta supremo. Ele diz que se tiverem sucesso, as variações de ataque vão aumentar. Porém, Aiko diz que deve haver um risco nesse esquema tático, que parece interessante. Mas sinceramente, garantir a vitória também serve de experiência, e que eles não precisam se arriscar tanto. Só com essas poucas palavras, Aiko já demonstrou ser um capitão muito inteligente e equilibrado. O cara precisa controlar o Izagi, se der oportunidade ele não vai parar mais. E com isso, Izagi diz que eles poderiam fazer as duas coisas. Poderiam tentar algo novo ao mesmo tempo e garantir os 3 pontos. E aqui é feito tipo uma assembleia. Aiko diz que Izagi é muito egoísta por pensar assim. E Nico diz que é mais fácil falar do que fazer. E que se realmente forem experimentar esse novo esquema tático, a defesa também precisará ser ajustada. E com isso, Izagi diz que vai propor essa mudança ao ego. E aqui o Rin entra em ação, dizendo que está dentro. E apenas ganhar não é o suficiente. Eu vou destruí-los de uma nova maneira. E diz agora que ele vai jogar para valer, que afinal, ele ainda não marcou o seu gol. E Ego chega no vestiário dizendo que defender não é a filosofia do Blue Lock, que todos devem continuar buscando seus gols, usando cada minuto para suas evoluções. Isso é o Blue Lock. E agora Ego vai anunciar a estratégia para o segundo tempo. E chegando no vestiário da Nigéria, vemos os manos nigerianos abalados e sem esperança.
Eles não sabem mais o que fazer, acreditam que não podem ganhar. E sinceramente, contra esse Blue Lock, eu acho muito difícil até eles pensarem em empatar. E o técnico nigeriano Gambari faz um elogio a Izagi, dizendo que ele é o jogador que constantemente cria ligações entre a defesa e o ataque, e também tem falha de gol, igual a Onazi. O Gambari diz que eles não poderão jogar como de costume, que isso não funcionará mais. E Onazi diz que essa é a primeira vez que ele enfrenta um desafio desse jeito, que essa é uma sensação incrível, esse é o mundo, o Blue Lock é muito legal. E com um sorriso no rosto, Onazi se demonstra muito animado em enfrentar o Blue Lock, mesmo perdendo. Obuabona e Belo ficam sem entender. Enquanto isso, Onazi segue dizendo que ele é um cara muito forte e está bem aqui. Finalmente, Izagi está aqui. E meus manos, dá pra ver que o Izagi cresceu muito desde aquele capítulo que o amigão dele, entre aspas, menosprezou todo o seu esforço. Naquele momento que ele fez aquele golaço, o cara pegou e falou que se ele tivesse no Blue Lock ele também fazia. Se ele tivesse lá naquele lugar ele também fazia. Menosprezando o esforço do Izagi, certo? Vagabundo aquele cara. E agora, o cara virou uma estrela em ascensão. O Izagi é brabíssimo demais. E voltando aqui, o Onazi aparenta ter uma ideia, dizendo para todos ouvirem ele. Ele pergunta para eles o que faz o Japão tão forte. E eles respondem que é porque cada um dos 11 jogadores buscam marcar o seu próprio gol. E agora, voltando para Ego, ele pergunta por que as pessoas querem sempre ganhar, e se elas já pensaram nisso alguma vez. E Bachara diz que porque ganhar é bom, simples assim. E Ego pergunta então, por que ganhar é bom? E Izagi diz que dessa maneira você prova ser superior aos outros. E agora o Ego faz uma super explicação sobre o que é ganhar. E eu vou resumir aqui pra vocês, meus manos. Ele disse que esse instinto está gravado em nossos DNAs, que é por natureza. Você não pode sobreviver se não for superior aos outros. E por isso os mais fortes têm maiores chances de sobreviver e deixar uma geração, ao invés dos fracos. Ego finaliza dizendo que o Blue Lock busca criar o indivíduo mais forte do mundo. Isso aqui, meus manos, é aura pura. Ego está começando a formar aura também. Logo chega o Baratisota e os caras vão competir. Sério, vão competir mesmo. Mas sério, voltando aqui, Onazi fala que quer vencer o Blue Lock. E que eles poderiam jogar com o mesmo estilo de jogo do Blue Lock. E Obuabona e Belo dizem então que nós devemos chutar mais no gol, certo? Mas temos menos capacidade de marcar o gol, diferente de você, Onazi. E Onazi diz assim, isso não importa. Diz que mesmo que os passes cheguem a ele, eles vão perder. Então ele convence o treinador afirmando que eles não têm nada a perder, e o treinador aceita o desafio de Onazi. Esse é o tudo ou nada. O Ego continua com sua explicação, dizendo que se todos buscassem ser superiores, as guerras iriam continuar e muitos problemas iriam existir. E com isso foram criados sistemas para unificar as pessoas, fazendo com que todos sejam tratados igualmente. Mas com isso veio a paz e comodidade, jogando fora o sentimento de querer vencer. E agora as pessoas chamam esse conforto de paz, deixando o mundo tão morno. E para que esse desejo de vencer não desapareça dos seus corações, é por isso que eu continuo apelidando o instinto de querer vencer. E claro, isso inclui a mim também. Meus manos, percebemos claramente que Ego tem uma mentalidade surreal. O cara consegue motivar e ensinar ao mesmo tempo. Essa conversa de ser o mais forte num mundo morno é uma citação de que já existem muitas pessoas normais. Sejam diferentes, sejam melhores. Basicamente isso. E agora, voltando ao campo, Nigéria vai pro tudo ou nada. E Blue Lock decide sair da zona de conforto. Ego manda uma nova tática pros Blue Locks. Esse sendo um laboratório experimental onde são revelados apenas os instintos verdadeiros. E agora o jogo recomeça com a saída de bola do Blue Lock. O narrador faz uma pergunta quanto ao futebol. O porquê ele cativa tanto as pessoas? E eu vou responder essa. O motivo é claro. Futebol é liberdade. Futebol é alegria. Futebol é emoção. Isso é algo atemporal. Pode vir várias coisas, pode vir guerras, pode vir pessoas, mas o futebol sempre vai estar lá. Ele sempre vai ter o mesmo efeito. A natureza dele é a alegria, é a paixão. E a sinopse do próximo capítulo é a equação da paixão. Ego revela a razão por trás da paixão. E bom, esse foi o capítulo 318 de Blue Lock.
Comenta aí o que você achou desse capítulo. Tamo junto, meus manos, e valeu!